Crianças consagradas em comerciais, nos palcos ou na televisão. Para alguns artistas, o trabalho e a agenda lotada apareceram muito cedo, assim como a fama. É preciso conciliar estudos com compromissos profissionais e ainda lidar com o assédio. Especialistas garantem que é preciso orientar as crianças que estão na mídia. Como encarar essa realidade com tão pouca idade e como enfrentar o que vem depois. Seja a continuidade da carreira artística, seja a busca por novos caminhos. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Ser uma celebridade, trabalhar muitas horas e ainda fugir dos paparazzi não é tarefa fácil para nenhum artista, não é mesmo? Mais difícil ainda é quando a fama começa desde cedo. Todo mundo um dia já foi criança. Em geral, esta fase da vida costuma deixar saudades. As férias inesquecíveis com a família, o primeiro beijo, o bolo da vovó, as travessuras no colégio. Cada lembrança feliz se transforma em uma história a ser relembrada. Com os grandes ídolos, não é diferente. Você sabe quem é essa loirinha? Desde pequena, Ana Hickman já era linda e alta. Nascida em uma família humilde no Rio Grande do Sul, Ana é a mais velha de 5 filhos. A Top lembra que os livros eram de segunda mão, o tênis durava 2 anos e já comprava maior para isso. Ana sofreu com a separação dos pais ainda criança e cuidava dos irmãos enquanto a mãe trabalhava. Hoje é um sucesso aqui na Record. Esse caçula de uma família de portugueses era apaixonado pelos programas de auditório e de gincanas na TV. E não é que ele foi parar na TV? Quando completou 15 anos, Augusto, ou melhor, o Gugu, foi trabalhar em uma emissora de TV como auxiliar de escritório. Dali para apresentar foi rápido. Sabe quem é esse índiozinho? Será que nessa época ele já imaginava que iria encarar tantos personagens na TV? Rodrigo Faro começou a trabalhar bem jovem. Na adolescência, integrou o conjunto musical Dominó e não parou mais de fazer sucesso. O Brasil viu Sandy Júnior crescendo. Lembra desta época? Agora, quanta diferença! Eles cresceram e junto à fama foi se tornando cada vez maior. Não desejo se realizar. Para trilhar uma carreira de sucesso, as celebridades ralam muito. Na maioria das vezes, os famosos começam muito cedo com apresentações em festivais e shows locais. Esse foi o caso da cantora Beyoncé. Ou você acha que ela sempre foi famosa? Sua surpreendente voz só foi descoberta quando ela conquistou o público no show de sua escola. A partir daí, Beyoncé foi caminhando para a trilha da fama, onde permanece até hoje, como um dos nomes mais fortes da música pop mundial. Para falar sobre o sucesso na infância, eu converso agora com o músico Luciano Nassim, que fez parte do Trem da Alegria Sucesso nos anos 80, e também com a psicóloga Gabriela Munea. Além deles, está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Miguel Arcanjo Prado, do Portal R7. Muito obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Muito legal conhecer você pessoalmente, eu que fui muito fã do Trem da Alegria, saber que você continua trabalhando aí com música, com produções, né? Sim. E eu queria perguntar para você, é uma curiosidade até de quem está em casa, como que foi lidar com o assédio, com a fama, com o reconhecimento tão cedo? Uma boa tarde a todos, boa tarde para o pessoal, todos, o público do Record News. Para mim foi muito fácil. Muito simples, porque desde o começo, desde quando eu era muito pequeno, eu sempre demonstrei isso para os meus pais, que eu tinha essa vocação. Então, aos 2 anos de idade, eu batia na porta do armário da cozinha e cantava músicas das novelas que passavam na época. Meu pai viu isso, meu pai também cantava, minha mãe também. Falou, olha, eu acho que tem um lance aqui. E eu queria estar fazendo isso, né? Eu queria tocar, eu queria mostrar, cantar. Então, para mim, foi muito fácil. Quando teve o lance do assédio, é muito bom você saber que você é querido, né? Sim. Pelas pessoas.
Então eu levava isso numa boa. Às vezes eu estava, sei lá, almoçando, fazendo alguma coisa, vinha um fã e vinha falar comigo. Eu largava o que eu estivesse fazendo, porque aquele momento era muito importante para mim. Então eu imaginava o quanto era para ele, né? E eu tento cuidar desse público até hoje. Eu tento fazer a mesma coisa. Porque, na verdade, assim, nós artistas precisamos disso, né? É o público É o público que levanta. que levanta o artista. São os fãs que fazem o artista. Né? Agora, ele estava com uma cabeça muito boa, apesar da pouca idade, porque tem criança que às vezes lida mal com o assédio, tem uma dificuldade de lidar com essa fama repentina, não é, Gabriela? Sim, o importante é a criança se sentir à vontade, ela estar fazendo aquilo por prazer, não assim numa transferência de sonho dos pais, de quererem que a criança faça aquilo porque eles sempre quiseram ser artistas. Então a criança precisa estar à vontade, se divertindo, aí a coisa fica um pouco mais tranquila. Exatamente, tem que brincar muito. A gente Isso. fazia muito isso. Eu brincava na rua, eu não estava nem aí. Eu tinha os meus amigos, colégio também. Não mudou essa Não. rotina normal. Era uma vida normal. Era uma vida normal, porém com um glamour muito grande, né? Então assim, eu isso que conseguia queria separar isso. perguntar. Como que era para você criança, você de repente ficou muito conhecido. E como é que era na escola? Os seus colegas de sala eram seus fãs? Sim. Como era isso? E assim, eu tinha esse muito. Eu tenho relacionamento? amigos, inclusive, dessa época, que perduraram do colégio. São grandes amigos que tenho até hoje. E a única coisa que eu acho que deixava uns caras meio bravos assim era a saída no meio da aula. Tipo, vou ter que fazer um programa de TV, a escola liberava o cara. Tem um Tchau, privilégio. Aí tem esse privilégio, os caras falam, pô. Sempre tem né? um E que eu, fica né? meio, né? Quero cabular também essa aula aí, né? Agora, na televisão, dos colegas da televisão, da mídia, você também mantém amizades daquela época? Sim, com certeza. E muitas, graças a Deus. Assim, bons amigos, né? Não são números, assim, gigantes, mas são números bons. Assim, são pessoas muito boas que eu tenho, graças a Deus, o prazer de tê-los como amigos. Só pra gente posicionar quem tá em casa, quando você estourou o auge do Trem da Alegria, imagino que tenha sido o Trem da Alegria. Sim. Com quantos anos? Bom, a minha carreira eu comecei com 4, né? 9, o auge do Trem da Alegria eu estava com 11. 11 11 anos. anos. E aí durou mais algum tempo, esse Sim. período, fez alguns discos, Sim. e depois você saiu do trem. Saí do trem, aí eu fiz uma carreira solo, Aham. né? Eu fiquei um tempo parado treinando guitarra, me aperfeiçoando em música. Aí fiz uma carreira solo. E aí depois dessa carreira solo eu decidi sair pro mundo, assim, tipo, eu quero viver outra coisa. E É aí isso eu que comecei queria a te trabalhar com perguntar. outras coisas, Como, assim. como que foi essa transição? Né? Você estava num lugar de muita exposição. De repente você saiu do trem, continuou trabalhando com música, continua no meio. Mas eu imagino que esse assédio tenha diminuído um pouco. Já tido Não, uma- diminuiu bastante. E como que Diminuiu foi bastante. isso? Foi tranquilo pela estrutura familiar que eu tive. Então, a minha mãe, assim, me ajudou muito. Ela falou, olha, filho, veja bem o que você vai enfrentar agora. Sacou? Certo. Você está enfrentando, eu sei que você quer voltar, quer fazer. Eu falei, não, na verdade eu não queria isso. Eu falei, eu quero viver outra coisa. Quero viver outro mundo. Eu quero conhecer... Eu quero andar de metrô. Sabe essas maluquices? Sei, claro, Eu quero você fazer era um outra menino história. ainda, É. você era adolescente Exatamente. ainda. Uhum. E eu falei, eu quero estudar mais. Eu quero estudar mais instrumentos. Hoje eu sou multi-instrumentista. Então eu produzo, eu toco vários instrumentos. Que se eu não tivesse parado esse tempo que eu parei para pensar, talvez eu não conseguiria nem compor sobre até o cotidiano, sobre as coisas que acontecem na vida, viver o amor, sacou? Claro, ter tempo para você experienciar coisas, estar com outras Exatamente. pessoas. Isso daí também é muito fundamental, porque tem algumas crianças que estão no auge, depois isso vai arrefecendo e aí dá uma pirada, não tem, não, doutora? A estrutura familiar ela é muito importante nesse momento, inclusive para os pais passarem doses de realidade para essa criança, que a fama pode ser passageira, que não é porque ela é uma criança famosa, ela é diferente das outras, ela não deixa de ser uma criança. A criança precisa brincar, fantasiar e ela saber que ela é uma criança. Isso daí Exatamente. é importante e você conseguiu lidar muito bem com isso. Graças a Deus. Imagina quanto artista, né, Miguel? Você que entrevista muito artista, conhece, que né, depois de adulto às vezes não consegue lidar, fica imaginando que uma criança às vezes é uma pressão muito grande, né? É verdade. Eu conheço outras crianças da época que o Luciano fez muito sucesso, como a Amanda Costa, né, que era foi do trem também, né, Sim, na segunda foi a fase. Amandinha. O Juninho Bill, até encontrei com os dois outro dia. E eles também estão aí trilhando uma nova carreira, né? A Amanda virou atriz de musical, ela fez legal. My Fair Lady, foi reconhecida, Sim. ganhou prêmio como melhor atriz e está aí batalhando, né, como E atriz. ela é sensacional. É uma ótima atriz. O Juninho Bill também, com a carreira de músico dele, assim como o Luciano. E eu queria perguntar exatamente isso, Luciano. E como é se colocar de novo para o público, que lembra de você criança, que já te catalogou ali como cantor do Trem da Alegria, que é uma dificuldade muitas vezes que eu vejo na Amanda mesmo sentindo, de ter que vencer e se mostrar, não, eu cresci, esse agora é um trabalho diferente.
Como é que é para você isso? É difícil? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que quanto mais você enfrenta uma coisa, mais ela vai crescer para você. E ela vai te impedir. Então, eu tinha esse momento, assim, eu falei, eu vou voltar a fazer música, vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas é o Trem da Alegria. Bom, e daí? O Trem da Alegria foi uma época gloriosa na minha vida. Foi uma época que muitas pessoas, eu comecei a ler isso, as pessoas escreveram para mim assim, você fez parte da minha infância, olha que loucura. Isso Eu fiz é fantástico. parte da infância das pessoas, Você fez parte cara. da minha infância, Da posso minha dizer? também. É o meu Eu relato. cantava todas as músicas. Sim. Pô, eu comecei a pensar, falei, poxa, que legal. Eu fiz parte, eu tava na casa dessas pessoas. Você era amigo dessas... Exatamente. Na imaginário das crianças, né? A gente acha que são amigos, que a gente Exatamente. conhece, né? E eu falei, poxa, mas por que então eu vou renegar isso? Eu não vou renegar isso. É um carinho, né, que fica. Eu vou até cantar músicas do Trem, por que não? Sim. No show, de isso repente, eu que- boto a minha cara na música e faço a alegria dessas pessoas. E com isso eu faço as pessoas conhecerem o que eu estou fazendo hoje. Sim. Lógico, evidente. Luciano Nassem cresceu, mudou. O estilo pode ser até um pop rock, pode ser um romântico, pode ser qualquer outra coisa, heavy metal. Não interessa, ele mudou, ele cresceu, ele está fazendo um novo. Sim. Mas, porra, ele viveu isso. Ele fez parte do grupo infantil Trem da Alegria. Não vou negar isso nunca. Agora, assim, sempre foi diversão? Ou teve algum momento que você falou, pô, tô cansado, eu quero brincar, eu quero fazer outra coisa? Olha, eu não consigo lembrar, porque a gente tinha muita gente. Nossa, eu e o Juninho e o Bill, a gente aloprava, né? Então, assim, não tem onde brincar. Vamos ter uma turnê, show não sei aonde, show pra não sei. Ah, leva uma bola, vamos jogar no aeroporto, bicho. Vamos jogar no saguão do hotel, vamos brincar Criança. dentro do quarto de campeonato brasileiro, sabe essas coisas assim? E a gente se divertia com o que dava e com o que tinha. E como era Uma ver... forma de escape, né? É. E o direito de criança deles era preservado, pelo que você conta. Então, Sim. isso é importante. Então, Eu era andava uma de diversão o skate, tempo eu andava inteiro. de carrinho de rolemã. Eu queria perguntar como é que era pra você, criança, ver os apresentadores igual a Xuxa, né? Nós, quando era criança, todo mundo aqui era fã da Xuxa. Só que você ia lá no programa dela. E como é que era? Você também era aquela criança fã? Ou Eu você já ficava sabia feito que um era... retardado, assim, olhando pra ela. Ela linda, Enfeitiçado, linda, né? enfeitiçado. É uma coisa maravilhosa. E ela tem uma luz, né? Ela verdade. passa essa luz, então... Não só ela, como vários outros apresentadores que estão fazendo o que estão fazendo porque sabem o que estão fazendo e fazem da melhor forma, transmite essa luz, transmite essa energia toda positiva dentro do programa para as pessoas. E a Xuxa faz isso muito bem. Gente, olha, o peso da fama também pode ser hereditário. Algumas crianças já são celebridades apenas por serem filhas de pais famosos. Elas são fofas. Ainda crianças ditam moda e são perseguidas pelos paparazzi. Suri, Shiloh, Harper Seven, Blue Ivy. É, ser filha de pais famosos dá um trabalhão. Suri, a filha de Tom Cruise e Kate Holmes, já mostrou que não gosta dos flashes. A garota já foi eleita a criança mais fashion do showbiz. Tem um guarda-roupa avaliado em alguns milhões de dólares. Seja uma tiara de diamantes ou uma sobremesa no meio da noite, a mimada Suri sempre tem o que quer. E toma café da manhã na cama todos os dias. Enquanto Suri adora desfilar de salto alto, Shiloh prefere o tênis. Ela é a primeira filha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt. Shiloh gosta de usar roupas de meninos, é mais largada e adora ser chamada de John. A loirinha tem o hábito de cortar as cabeças das bonecas das irmãs. Suri e Shiloh já vivem como membros da realeza de Hollywood. Enquanto uma se veste com roupas caríssimas de estilistas, a outra usa roupa de segunda mão dos irmãos mais velhos. Na última semana de moda de Nova York, nada de modelos altas e magras. Quem chamou mais a atenção foi essa pequenina gordinha. No colo do pai, Harper Seven foi ver o desfile da grife da mãe e já tem mostrado que tem tanto estilo quanto os pais. Harper já lidera a lista das celebridades mais poderosas com menos de 25 anos, publicada por uma revista americana recentemente. O que ela vai ser quando crescer? Muito cedo para saber. O que se tem certeza é de que essa bonequinha herdará 3 irmãos bonitões e o armário da mãe de dar inveja a qualquer um. Blue Ivy já nasceu cercada de mimos. Cercada mesmo. Paparicada por 6 babás, ela não para de receber presentes dos pais. De brincos de diamantes a pulseira de platina, além de uma mamadeira com safira rosa.
Nada demais se você comparar com o gasto de R$2 milhões para blindar a sala de parto. De olho em aumentar o patrimônio, os pais famosos, Beyoncé e Jay-Z, já trataram de registrar o nome da filha para lançar em breve uma linha de produtos para bebês com o nome da garota. Essas princesinhas já nasceram ricas, famosas e desde pequenas atraem as atenções por onde passam. Qual será o futuro dessas pequenas celebridades? Tem uma diferença entre celebridade e o artista, no caso, ainda mais essas crianças que são filhas de pais famosos e aparecem na mídia, todo mundo sabe quem são, sabe o nome, a carinha. Mas, assim, isso também é um reflexo da nossa sociedade midiática, não é, doutora? Isso daí é saudável para a criança? Tem que tomar muito cuidado se os pais não estão querendo que a criança exerça um papel ou um sonho que é deles. Tem que ver se a criança tem realmente o dom, a vontade de estar fazendo aquilo e se ela não está sendo privada de coisas que são importantes para ela, para o seu desenvolvimento, que é o brincar, o fantasiar, elaborar o mundo conforme a visão dela. Então, isso tudo tem que se tomar cuidado. O pai não pode transferir, né? Isso. Você acha Essa é que, a verdade, que a criança também. tem discernimento a partir de que idade para dizer eu quero fazer isso? É um desejo meu? Ou você acha que a criança vai indo e vai fazendo e vai gostando? Eu acredito, é relativo isso. Se a criança, desde pequena, ela já mostra que tem um dom, que ela tem uma inclinação para determinados papéis, eu acho interessante estar estimulando. O que não pode é forçar, ficar treinando a criança. Sim, forçando a barra Uma coisa mesmo. artificial, isso. A criança, às vezes, nem está tão interessada, nem tem muito jeito para coisa e ficam aqueles pais Ou ensaiando, encara como treinando. brincadeira, e aí o pai Isso. vai lá e quer colocar Isso. aquilo numa agenda, isso daí... A coisa tem que ser o mais natural possível, para ser divertida. É aquilo que a gente fala da diversão. Estávamos conversando sobre isso agora há pouco aqui no backstage, né? No intervalo. E o meu pai, ele perguntou para mim várias vezes. Ele falou, você quer? Eu tinha 4 anos de idade e eu quero. Eu quero. Não, se você quer, você vai treinar. Porque aí não vai fazer feio, né? É uma coisa que isso é fato. Claro. E eu treinei muito. Treinar, Agradeço a Deus treinar por isso. a voz, Exatamente. Não tocava instrumentos ainda? Não Cantava. tocava. Eu ficava alucinado em ver ele tocando, né? Mas eu não tocava nada. Essa né? influência do pai, que também tocava, que também tem uma veia cultural e artística, também ajudou? Claro, né? Esse caminho? É o grande herói, né? Então você fala, porra, ele toca, olha que legal, né? cara? Ele toca, eu acho que eu vou tocar também, então eu quero fazer isso. Então é muito, eu tenho quase certeza, não sei, a doutora pode falar até melhor que isso, que influencia, né? Sim, é um modelo, é inspiração. É o modelo dele, que é o pai. Mas Agora- ele tinha o dom para isso também. Isso é importante. Não é porque o pai é músico que a criança necessariamente tem que ser. Claro. Ou Exatamente. que vai ter o dom para isso, o jeito. Não pra precisa isso. seguir a carreira do Isso, pai. exatamente. Porém, se for uma influência positiva e de agrado da criança, é super saudável. Sim. Agora, você falou que foi procurar outros horizontes, foi estudar instrumentos. Você acredita que abriu portas, você ter sido super famoso no Trem da Alegria, nos anos seguintes, a sua procura, continuar tocando, fazendo shows? Sim, os shows, sim. A parte artística, com certeza. Porque é aquela história, eu sempre coloco de bom grado mesmo, de coração. Quase que eu apertei o microfone. De coração eu coloco que o Trem da Alegria foi muito bom para mim. Então eu não tenho essa barreira, né? As pessoas falam, cara, eu fui do Trem da Alegria, não tenho nenhum problema em falar sobre a sua isso. história. Quero mostrar o que eu tô fazendo hoje. Saudades? Tenho, lógico, principalmente do backstage, da brincadeira, aquela coisa toda. Mas assim, eu tenho hoje, graças a Deus, um público fiel que está curtindo o meu trabalho novo e que respeita o meu passado. Tem gente que nem sabe, às vezes. Eu não sabia que você era do trem. Eu falo, tudo bem, mas agora você sabe, vamos continuar fazendo esse lance. Agora, Mostrar o trabalho novo. na vida que eu quis viver, eu vendi carro, tive confecção, o que mais eu fiz? Você fez outras eu coisas, trabalhei com então. feiras e eventos, fiz outras coisas. Esse outro mundo, eu fazia uma questão de não falar que eu era. Entendi. Entendeu? Eu queria entrar na normalidade da situação, até mesmo para não parecer, o cara lá conseguiu porque ele era do... Não. Eu quero conseguir as coisas por mim. Já aconteceu agora, depois de adulto, de as pessoas ainda te reconhecem como o Luciano do Trem? Ainda tem Sim. isso? Chega assim no shopping, numa farmácia, o pessoal Sim. fala, nossa, peraí, mas acho que eu te conheço. Sim. Ainda Isso acontece. até há uns 5 anos atrás acontecia muito. Hoje já é o contrário. Hoje acontece mais assim, poxa, você não é o Luciano Nassim?
que toca em tal lugar, que fez um show no Circo Voador, que fez um show em BH, que era do Olha. Trem da Alegria. Então já está acontecendo Já uma mudou. coisa nova ainda. Você não é aquele cara do clipe que ganhou o Top TVZ, do Multishow? É mais ou menos isso. Muito legal. Que É um- traz o novo, O né? reconhecimento do seu trabalho hoje, né? Vou Exatamente. aproveitar e conversar com o Miguel Arcanjo Prado, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, ele que fala de cultura, de celebridades. Lá no portal R7 tem um blog de teatro, r7.com/teatro. Tem alguma estreia boa, alguma coisa de graça nesse final de semana, que é o que a gente gosta, né, Miguel? Pois é, tem sim, Fabiana. Se você está aí em casa, quer ir ao teatro hoje à noite, não sabe por que não vai, porque não tem dinheiro, não tem desculpa não. Acontece lá no Memorial da América Latina, o 5º Festival Ibero-Americano de Teatro. Tem peça hoje às 5h45 da tarde, às 7 horas da noite e às 9 da noite. Tem espetáculo da Argentina, tem espetáculo do Brasil e o festival vai até domingo, sempre nesses horários, de graça, no Memorial da América Latina, que é do ladinho ali do metrô da Barra Funda. Não tem desculpa para não ir ao teatro. E se você quiser saber a programação completa, basta acessar r7.com/teatro. Hoje falando sobre o sucesso na infância, conversando com o Luciano Nassim, ex-integrante do Trem da Alegria, sucesso nos anos 80, ele é músico, e também com a Gabriela Moné, que é psicóloga. Além deles, está com a gente o Miguel Arcanjo Prado, do portal R7, nosso blogueiro convidado. Vou aproveitar e vou mostrar aqui o CDzinho do Luciano. Esse CD aqui já foi lançado? Ele já foi lançado há um bom tempo, acho que em 2010, 2009, 2010. E eu já estou com um novo trabalho, produzido pelo Rodrigo Castanho, né? Chama A História que Acabou e está tocando em várias rádios, inclusive a mais pedida da Rádio Transamérica de Laguna. Um beijo para Laguna, para toda a galera aí. E também lá no Nordeste, lá em Pernambuco, muitas rádios tocando a música e está sendo pedida, graças a Deus. Muito bacana. Muito bom. E tem show aí? Tem show. Olha, eu trouxe a cola. Conta aí Atenção. pra gente ir no seu show. Eu trouxe a cola. Quero convidar, inclusive, hoje, quem tiver afim, tem um happy hour no Bovinos da Augusta. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E amanhã, no Guten Beer, em São José dos Campos, tá? E dia 21/4, Circo Voador Rio de Janeiro, dia 5/5, Sobral, Ceará, dia 19/5, Espaço Anchieta, São Bernardo do Campo, dia 25/5, Brasília, Distrito Federal, dia 23/6, Manaus, tá joia? Nossa, tem show para todo mundo do Brasil que quiser Tem. participar. E, Luciano, você não acha que hoje em dia faz falta banda pra criança, com criança? Que eu vejo as crianças fãs de adultos, né? Cantando músicas muito adultas. Não faz É verdade, falta mas isso, eu não? acredito que seja o contexto, o conteúdo e o conceito das músicas que estão sendo feitas. Inclusive, a gente estava conversando, eu estou fazendo um projeto, estou produzindo esse projeto junto com a veterinária, a doutora Renata, que chama Harmonia dos Bichos. E esse projeto são músicas para crianças, voltadas apenas para as crianças, só que falando dos animais, todos os animais, né? E o que eu fiz? Eu busquei essa essência de Sullivan, Massadas, de Chico Rock, Carlos Cola, Ed Wilson. São os compositores do foram Trem os da Alegria. compositores do Trem da Alegria, as pessoas que fizeram o que foi o Trem da Alegria e trouxe toda essa essência para esse trabalho. Por quê? Porque são músicas com conteúdo musical forte, com letras muito boas, muito bem elaboradas e com a forma de cantar que causa o atrativo que as crianças estão buscando em outras canções que não são infantis. Isso é um fenômeno. Você percebe isso hoje em dia como uma nova. Teve uma mudança. Teve uma nessa mudança, produção lógico, evidente. musical para crianças. Exatamente. Ficou tudo muito estagnado, muito raso. Por isso que você faz, às vezes, uns shows ainda que agora né, é para criança da minha idade, sabe? Com 30 anos. São shows, assim, que tocam as músicas antigas. Isso ainda, esse fenômeno vem há alguns anos já aqui em São Paulo, Funciona. principalmente. Acho que em outros estados também. Ainda tem gente querendo ver show Com certeza. músicas antigas. Com certeza. Rio de Janeiro, BH, Fortaleza, no Rio Grande do Sul também, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, em vários lugares as pessoas chamam de festa plock, né? Trash, essas coisas. E assim, o mais engraçado são as pessoas que chegam pra mim e falam assim, olha, eu sou seu fã, adorava o Trem da Alegria. Eu falo, mas peraí, quantos anos você tem lá? Tenho 20. Mas peraí, vai dar 10 dela? Mas Tá a mais a pros mãe 30. colocava pra ela ouvir. sim, Porque sim. justamente não tinha. Não tem. Usava conteúdo. ainda, trabalhava com esses outros, pegava artistas mais antigos de outra geração para as Exatamente. crianças. Isso te incomoda ou não? Ao contrário? Nada, porque aí ela ouve o meu trabalho novo hoje, entendeu? Entendi. Então fica mais fácil, ela consegue perceber, falar, o Luciano Nassi está fazendo outra coisa. Isso é muito E importante. são as festas mais animadas essas. Eu já fui, é bom demais. Essas festas que tocam umas músicas antigas, dá uma misturada, né? Fica bem agitado.
A gente É bem volta à legal. infância. Quem não gosta, né, doutora, de ser Verdade, criança de lógico, novo, né? precisa ter esse lado da gente também, né? Muito bacana, isso é muito importante de ver que você conseguiu passar por um momento muito bacana, de muito sucesso e seguiu aí na carreira de músico, nas produções e sucesso pra você aí. Espero que Eu você agradeço continue assim. imensamente, quero deixar um beijo para toda a galera do Twitter, do Facebook, meus amigos do Facebook, são pessoas lindas que eu estou conhecendo, inclusive esse ano passado, e eu estou fazendo muitas amizades. Você é uma tá sendo celebridade muito do bom. Twitter que eu sei. Ah, Tem que muitos isso? seguidores. Tem muitos seguidores, né? Muito bacana. Gente, é isso aí, no blog de hoje falando sobre o sucesso na infância, como lidar, o que vem depois, conversando com o Luciano Nassim e também com a psicóloga Gabriela Monet. Agradeço muito a participação de vocês, além do Miguel Arcanjo Prado sempre com a gente aqui. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Quem quiser rever esse programa, entra lá, r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo na segunda-feira. Aproveite bem o seu final de semana. Tchau.